mas eu tenho sido muito tocado, que eu estou lendo a Bíblia. Ufa. Quem está lendo o plano de leitura aí? Uhul! Então, eu estou lendo o plano de leitura e quando chegou na hora de Enoque também, já vou falar dele, mas quando chegou na hora de Noé, eu li umas coisas que eu não queria ter lido, sabe? Já viveu isso? Amém. E eu percebi, eu não vou pregar hoje como eu estou falando, eu percebi que Enoque, é que eu quero falar de Enoque, aí eu percebi que Noé esperou muito. Ele esperou para construir, ele esperou até chover, ele esperou até abaixar as águas, ele esperou até a arca pousar, ele esperou. E eu e a Bru, a gente tem aprendido muito a permanecer e a esperar. Eu mais do que ela é muito menos ansiosa do que eu. Mas o que eu percebi é que todos os pais da fé, eles tinham uma prática muito comum na vida deles. E eu estou com um grupo, com alguns amigos, a gente tem conversado sobre aquilo que nós temos entendido. E é tão bonito ver que as escrituras, elas não escondem as partes ruins da história. Você vê furto, você vê roubo, você vê coisas imorais, você tem coisas que os homens de Deus fazem que você fala, não é possível que eles estão fazendo isso. Alguém tem essa sensação? Você fala assim, como é que Deus ainda escolheu esse cara? Eu acredito que o Espírito Santo, quando redigiu as escrituras, porque nós cremos assim, né? Aleluia. Eu acredito que o Espírito Santo, quando redigiu as escrituras, ele fez meio que questão de deixar as partes feias ali, para que a gente se lembrasse exatamente que Deus nos escolheu não pelas nossas capacidades, mas simplesmente porque Ele tem um plano muito bem orquestrado. E eu tenho aprendido que Deus não está com pressa, sabe? Ele não está roendo as unhas. E eu sempre falei sobre isso, mas agora que chegou minha vez de esperar, e uma coisa é você esperar quando está solteiro, ou quando você é recém-casado, mas esperar com as nossas filhas, tendo que fazer matrícula na escola, a gente não sabe se a gente matricula no Brasil ou lá, e meu Deus, até para comprar um livro hoje a gente pensa, porque, poxa, vai ser mais uma coisa para levar, será que a gente consegue levar? Mas no final de tudo que os pais da fé faziam, eles faziam algo em comum, que então Noé levantou um altar de adoração. Então Abrão levantou um altar de adoração a Deus. Então Isaac levantou um altar de adoração. Então Jacó levantou um altar, sabe? Jacó tinha fugido do seu irmão Esaú, e de repente ele encontra o Senhor no meio desse caminho, e ele percebe que, poxa, quem estava ali com ele era Deus. E ele é tocado pelo Senhor, o Senhor começa a liberar as mesmas promessas que havia dito para Abraão, seu pai. E no final, Jacó levanta um altar de adoração. Eu não quero, hoje, essa noite, eu e minha família, nós não queremos fazer nada além do que levantar um altar. Nós queremos que a gente fez algo precioso e a gente viveu algo precioso no Brasil. E nós queremos levantar um altar. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi um CD de oração do Gregório, ele dizia assim, ele orou um versículo, né? Nós só queremos fazer o teu nome notório. Nós só queremos fazer o seu nome conhecido, famoso entre as nações. Existem coisas que eu cantei, que a gente pregou há 6 anos, 7 anos atrás, que hoje tem feito tanto sentido para mim, porque eu não sabia nem o que eu estava falando, nem o que eu estava dizendo. Uma dessas coisas é a música És Minha Casa. Quando eu cantava que quero entender o seu amor pelas nações. Eu cantava como um jovem, eu ainda sou jovem, né? Mas eu cantava como um jovem recém-inflamado pelo Espírito Santo, e eu cantava as coisas sobre as nações como, sei lá, como você canta um poema de Camões, sei lá, sem nenhuma vida. Mas hoje em dia eu tenho sido muito cheio
pelo desejo de Deus de encher toda a terra com a sua presença, com a sua glória. Então, quando nós pensamos em Londres hoje, nós já pensamos em Londres como a nossa casa. Existem dias que a gente acorda com saudade de Londres, existem dias que a gente acorda choroso pensando em Londres, pensando na Inglaterra. E isso é muito doido, não é não? Mas isso não é o que eu gostaria de deixar de legado. O que nós gostaríamos de deixar de legado não é uma chama por uma nação, não é uma chama missionária, digamos assim, não é uma chama missionária pela Europa ou pelo Oriente Médio. Mas eu estou finalmente terminando de escrever o meu livreto, que virou um semilivro de fome, que vai sair com a Temélios. Vamos lá, alguém. E na última página do livro eu não aguentei e eu tive que citar Enoque de novo. E aí eu citei rapidamente, eu falei assim, cara, eu já falei tanto de Enoque que eu acho que eles vão brigar comigo de eu ter falado de Enoque de novo. Aí eu escrevi rapidinho e mandei para eles, aí eles, a mamá respondeu e estava escrito em vermelho assim, bem grande, fala mais sobre Enoque. E aí esses dias tava lá em Itajubá, e aí eu tava orando, tava lendo. Os meus melhores tempos com o Senhor são depois da meia-noite. Eu não sei por quê. É que a madrugada da fila é mais curta. Você lembra dessas coisas? Amém. Mas de manhã eu gosto de ler, mas de noite eu gosto de contemplar. É a minha vibe. Não me questiona. Eu vivo assim. Aí de noite é o meu tempo que eu vou ler um versículo e vou gastar muito tempo olhando para um versículo. E aí eu aproveitei para escrever esse último pedaço do livro que eu estou postergando faz tempo já. Para vocês terem noção, primeiro eles mandaram para eu escrever em 2, 3 meses. Em 2, 3 meses o Canto escreve 9 livros. Vocês vão ver, ele vai lançar um livro de 1000 páginas. Eu estou tentando escrever um de 50. Mas aleluia. Vamos lá, alguém. E aí, abre comigo em Gênesis 5, porque eu acho que é isso que eu e a Bru a gente quer deixar para vocês. Desejam, meu Senhor, para sempre reinará. Eu não sabia disso. Perpétuo nunca falhará. Mas, como eu estava dizendo, a Bru está aqui também. Ela está falando, aleluia. Ela já vai vir, gente. Quem quer ouvir a Bru? Mas Gênesis 5, versículo 22 é onde Enoque aparece. Mas Gênesis 5, do versículo 1 até o versículo 32, você não precisa ler agora, é óbvio. É a respeito dos descendentes de Adão. Gente, é muito simples que eu vou falar, tá? Não fica esperando uma coisa incrível. Olha isso, este livro, versículo 1, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí, beleza, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Beleza? Versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Gente, Gênesis 5 é uma genealogia. Gênesis 5 é um texto, entre aspas, que não é tão especial assim. É aquele tipo de texto que quando você está lendo as escrituras, principalmente quando você está fazendo um plano de leitura, você lê rapidinho. Você está entendendo? Tem um amigo nosso lá em Juiz de Fora, que ele está com Covid e a esposa dele não. Aí ele ficou num cômodo da casa e a esposa dele em outro. Aí ela mandou um vídeo dos dois fazendo plano de leitura, eles lendo junto. É o Rafão, né? Óbvio, todo mundo sabe, né? Aí o Rafão, lá do outro lado da casa.
Deus criou a terra... Porque ele é um homem de 2 metros. Você já me viu numa live parecendo um pigmeu, é porque eu tô do lado dele. Aí a Fê do outro lado. Aí ela grava ele sem ele ver, ela grava ele lendo genealogia. Ele lendo assim, ó. Então, genealogia normalmente é uma coisa que a gente lê assim. Sim ou não? E essa genealogia aqui, todas, na verdade, elas têm um padrão. Elas falam quem é o pai, quanto tempo ele viveu, os filhos que ele teve. Os filhos homens que ele teve. Aí depois, algumas vezes fala das meninas também. Aí depois, o primogênito, quanto tempo ele viveu e vai indo. Certo ou não? Só que quando chega em Enoque, teve que sair do script. Teve que sair do script, mano. Vamos lá, alguém que isso não ensina no EAD. Vamos lá. Versículo 22. Quando chegou em... Não, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Ponto, beleza? Aí você fala assim, vai seguir o padrão. Não, versículo 22. Andou Enoque com Deus... E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Aí você fala, peraí, já tem uma coisa diferente. Porque não falou só que ele teve filho. Diz que ele teve a companhia do Onipotente. Aí no versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. Agora, você está comigo, gente? Agora, quando você olha nesse tempo aqui, os homens viviam muitos anos. Quando você olha por exemplo, Noé era a idade de 500 anos quando teve seu filho. Sim ou não? Agora, Enoque, ele é levado com 365 anos. O Enoque perto dos homens do começo... era um teen. E eu tava pensando sobre isso. Tava lá lendo a Bíblia, escrevendo heresia, uma atrás da outra. Depois os meninos arrumam. Ai, ai. E aí, eu percebi uma coisa. Que Enoque, ele viveu muito menos do que todos eles. Ele comeu muito menos do que todos eles. Ele sonhou muito menos do que todos eles. Os seus dias foram muito mais curtos do que todos eles. A sua história é muito mais curta do que todos eles. Sabe? Mas me parece que Enoque alcançou um prêmio muito superior ao que muitos deles. O prêmio de ter agradado a Deus ao ponto de Deus dizer, literalmente, sabe de uma coisa? Eu o desejo comigo. E eu sei que isso é uma coisa muito simples, mas é muito impressionante o que a palavra Enoque produz no ambiente. Sendo que a história dele é cantada em 4 versos. Quando você fala Enoque, as pessoas dizem, Então, o meu desejo, o desejo da Bru, não é que vocês saiam daqui apaixonados pela Inglaterra. Sabe, o nosso legado, ele não tem muito a ver com as coisas que pregamos, as coisas que dizemos e as coisas que, sabe? Mas eu acredito que nós gostaríamos muito de deixarmos uma paixão pela presença, uma paixão por esse lugar, por essa pessoa, por esse homem. Quando nós olhamos Gênesis 1 e nós lemos com João 1, nós vemos que existe um homem, um verbo que estava na criação. Mas quando nós lemos Apocalipse 1, nós vemos que esse mesmo homem está na consumação. E eu e a minha família, a gente está muito interessado nessa pessoa.
está muito interessado nessa pessoa chamada Jesus. E o que a gente tem descoberto ao longo dos anos de ministério, mas especificamente ao longo dessa jornada, que não está sendo fácil, desses últimos 2 anos, se resume numa frase que a gente tem falado muito: o privilégio é muito maior do que o preço. E o privilégio não é ver a Inglaterra dobrada aos pés de Jesus. Sabe, quando eu olho para trás e eu olho para São Paulo, eu lembro da Maria Antônia, eu lembro de tudo, eu lembro da Roosevelt, eu lembro dos perrengues, eu lembro da gente subir a rua do metrô e dando tênis, dando camiseta. Todas essas coisas são privilégios incríveis. Quando eu ando pelas nossas igrejas, vejo pessoas que tinham depressões profundas, agora curadas. Quando eu vejo pessoas que se cortavam, estão bem. Ou quando eu vejo alguém que simplesmente não conhecia a Cristo, agora conhece. Sabe, isso enche a gente de muita alegria, de muita gratidão. Mas essa igreja poderia ter 10 pessoas aqui agora. E o privilégio continuaria o mesmo. Porque não são os resultados daquilo que pregamos que nos movem, mas a pessoa que estamos vendo, o homem que estamos conhecendo, Deus que está sendo, nos visitando a cada vez que a gente abre a boca. Então, gente, eu e a Bru, a gente está muito grato a vocês, grato à liderança, grato aos que vieram prestigiar essa noite. A gente não tem palavras mesmo para agradecer o carinho do Brasil com a gente, o carinho das nossas igrejas. E eu quero deixar vocês muito seguros que nós não estamos indo para lá para passear, ou porque o Brasil está uma bagunça e os impostos daqui são caros. Nós não desviamos os nossos olhos de Jesus, nós não estamos querendo ir para lá para ter uma vida melhor. Tomara que eu tenha, mas normal. Mas nós estamos perseguindo o Senhor. Nós estamos indo atrás dele. E é só por isso que nós queremos ser lembrados por vocês. Quando a gente vier visitar vocês, que vocês permaneçam com esses olhos aí atentos ao que a gente vai falar, com o coração aberto àquilo que a gente vai derramar. Mas hoje a nossa intenção não é derramar, não. Hoje a nossa intenção é receber. Nós viemos aqui hoje para que vocês orem pela gente, para que vocês nos abençoem, para que vocês nos enviem, porque nós não vemos capacidade nenhuma e nós não vemos poder nenhum em nós para cumprir nada do que temos visto em Deus. Agora, tentando... eu não consigo nem dizer em palavras a minha expectativa a respeito do que Deus vai fazer nos próximos anos, nas nações. Assim. E que, de alguma maneira, você que está aqui e você está participando desse dia, mesmo sem palavras, mesmo sem ninguém dizer algo incrível para você, que você se sinta incentivado, assim, amém. Que você se sinta esperançoso, que uma chama surja dentro do seu coração, porque o Senhor está prestes a fazer coisas nunca vistas em toda a terra. Sabe, eu sei que nós estamos num tempo bem confuso no Brasil. Parece que todo pastor que você procura na internet não é uma referência que você pode seguir. Todos os ministérios que a gente admira, parece que não 5, 6 anos, eles estão tudo uma bagunça. Só eu tenho essa sensação, gente. Mas do jeito é só. Mas é tipo, é capa no Spotify com ministros que caíram em adultério, igreja liderada por pessoas em adultério. É muito doído ver tudo isso, mas eu e a Bruna, com muita humildade, nós queremos levantar um bom testemunho hoje.
Porque testemunha, ela não é, às vezes a gente não entende muito bem o que é uma testemunha, mas por exemplo, se eu for conversar com o Davi, uma coisa muito séria, e eu preciso de uma testemunha, então eu chamo o Joshua. Então eu chamo o Joshua e o Joshua vai comigo presenciar essa conversa. Porque quando a gente sair dessa conversa, vocês estão comigo, gente? Quando a gente sair dessa conversa, se o Davi falar coisas que não são verdadeiras, ou eu falar coisas que não são verdadeiras, o Joshua vai dizer: eu sou testemunha. Eu sou testemunha de que fulano está mentindo e de que ciclano está mentindo. Está entendendo? Então por que Cristo é a testemunha de Deus? Porque Cristo esteve com Deus. Cristo conhece Deus. Cristo estava no seio do Pai. Então quando ele veio ao mundo e ele virá outra vez, ele é fiel testemunha. De quê? De que, olha, vocês estão dizendo isso, mas o meu Pai disse isso. Vocês estão falando isso, mas o plano do meu Pai é esse. Então a testemunha, ela não é só aquela que anuncia, ela não é só aquela que anuncia uma verdade, mas ela é também aquela que guarda a verdade. Amém? Então nós não somos pessoas incríveis de maneira nenhuma. Para respaldar a nossa vida, nós precisamos de outros muitos homens de Deus. E acima de tudo, o próprio Deus precisa salpicar a nossa vida em sangue do Cordeiro. Mas, principalmente aqueles que são da nossa igreja, principalmente o pessoal do AM, principalmente aqueles que são os nossos discípulos, nós queremos muito deixar um bom testemunho para vocês, de que nós estamos seguindo a mesma mensagem, nós estamos seguindo o mesmo porquê, que as mesmas coisas que nos moviam no começo ainda estão nos movendo, que os mesmos porquês que a gente dava para vocês no começo ainda são os mesmos. Nós queremos ser uma fiel testemunha diante dessa casa e diante daqueles que nos acompanham, você que nos admira, talvez que esteja aqui. Que seu coração possa ser cheio de esperança naquilo que Deus vai fazer. Amém? Amém?